Muito bom dia! Eita, que esse trem demorou para conectar hoje. Bora lá para nossa live. Número 19, cultivando a comunidade. Cultivando a comunidade. Olha só, ontem a live não ficou salva, né? A live de ontem escafedeu, evaporou, sumiu. Bom dia, Helena linda! Mas ontem, olha, esse de hoje fala um pouco sobre ontem, então, né? Assim é. Esses capítulos dessa leva agora, desde o 15º dia até agora, tem sido uma crescente, né, na forma de se relacionar. Então, ontem ele falou de 4 formas de melhorar uma vida comum, né? Uma união, uma comum união. Deixa eu tirar meu chinelo aqui. Uma comunhão. Quais são essas 4 formas que ele falou ontem? E eu não vou falar tudo de ontem, mas eu vou recapitular aqui com você. A autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia. São os 4 pontos que a gente tratou ontem. E aí, ele fala que quando nós assumimos essa postura diante das pessoas, que a gente comunga da mesma união, comunga no mesmo ambiente, né? Comum, união, uma comunhão, é um lugar onde muitos indivíduos comungam aquela mesma opinião. Se a gente olhar, eu quero que a gente sempre olhe para o amplo da coisa, nunca para o estreito, é do estreito para o amplo. Ele bate na tecla da comunidade eclesiástica, isso a gente já sabe. Mas eu quero que a gente abra os nossos horizontes para olhar para a comunidade que você pertence quanto profissional, para a comunhão que você faz quanto modos de pensar. Muitas vezes a gente convive com as pessoas que têm a mesma maneira de pensar ou tem os mesmos valores e princípios. Então, esse é um movimento eu trouxe ontem os 4 pontos, autenticidade, parte do ponto que você integra a sua história, quem você é, você só consegue ser autêntica quando você se sente íntegra na sua, em quem você é, quando você se sente inteira. Então, você consegue ser autêntica porque você entende que nada te falta, mas você é um complemento para o ambiente, para essa comum união. A reciprocidade, eu trouxe ontem um ponto sobre, ele fala que a reciprocidade depende do outro, e eu mostrei para vocês que não é sobre isso, né? A reciprocidade é algo natural que a gente tem quanto ser humano. Quando a gente sente, tá no sentir que a gente recebeu algo, a gente quer retribuir aquela pessoa. É natural do ser humano, tá? A compaixão eu falei sobre essa que atende 2 necessidades básicas do ser humano, que é ser compreendido e ter os seus sentimentos respeitados, que é a base da comunicação não violenta. E o ponto de misericórdia traz aquela questão da tolerância, né? Da tolerância. A gente só consegue ser compassivo e misericordioso com o outro quando a gente é tolerante aos nossos próprios limites e erros. Então, isso é um resumo do que a gente falou ontem. E aí, hoje, ele traz o ponto da cultivando uma comunidade, uma comunidade. Ele continua falando aqui nesse capítulo da comunidade eclesiástica, mas a gente vai olhar para a comunidade como um todo. Então, olha só. Ele propõe aqui também 4 pontos, né? Que ele interliga com o de ontem. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Vamos imaginar que cada círculo desse é uma comunidade. Cada círculo desse é uma comunidade.
Dentro de cada comunidade, eu desenhei 5 de propósito. 5 de propósito. Cada comunidade, ela é composta de indivíduos, de pessoas, né? Essas pessoas precisam praticar a compaixão, a misericórdia, a autenticidade, a reciprocidade dentro de cada comunidade. Então, aqui. Só que o que integra esta comunidade, que fortalece, que cultiva, que nutre e essa comunidade cresce, é exatamente os pontos que a gente vai ver hoje. Por isso que eu não gosto de pensar num único lugar para chamar de seu, como ele propôs há 2 capítulos para trás. Não é sobre a igreja, que é o único lugar para chamar de seu, mas é essa grande casa. É a grande casa do todo. O todo é maior que a soma de todas as partes. É essa grande família de Deus. É esse movimento que quando a gente enxerga no outro, a nossa imagem e semelhança. E aí, conforme nós vamos nos agrupando em imagem e semelhança, a gente vai formando uma comunhão de pessoas, uma comum união de pessoas, que forma uma comum unidade de pessoas. Então, só essa percepção, você não consegue mais olhar, sei lá. Vou dar um exemplo aqui assim, ó. Nem sei se faz sentido para vocês esse exemplo, mas foi que eu lembrei. Eu tô numa bolinha dessa do âmbito mulheres. Dentro de mulheres, eu fui motoqueira durante 20 anos. Olha isso. Dentro do núcleo motoqueira, quem tem moto ou quem tem habilitação são um grupo de mulheres habilitadas. Aí dentro do grupo de mulheres habilitadas eu tenho moto. Tinha habilitação de moto e tenho habilitação de carro. Aí um belo dia, eis que eu comentando com umas pessoas que eram um grupo de motoqueiros, que tinham homens e mulheres, eu falei da dificuldade no trânsito, na estrada. Quanto que os caminhões, esse grupo de pessoas habilitadas que são caminhoneiros, não respeitam as motos. Usam a lei do maior. Eu sou grande, você que pare, você tá me ultrapassando, eu vou passar em cima de você, tem muitos movimentos assim. E aí eu comentei sobre isso nesse grupo. Aí o que aconteceu? Esse grupo falou pra mim assim, ó, usa um lenço amarrado no seu braço. Usa um lenço rosa ou que mostra que você é uma mulher. Que eu andava muito com capa de chuva, com roupa preta, tal, cabelo preso. Usa um lenço que vai mostrar para as pessoas que você é mulher. Isso é um código dentro do campo dos motoqueiros. Aí eis que eu fiz isso numa viagem minha de São José dos Campos para cá. Eu nunca fui tão assediada por caminhoneiros, como naquela viagem. Na primeira parada do posto, eu falei, eu posso correr risco de vida. Eu arranquei aquela faixa e guardei e nunca mais usei. Agora, por que eu tive essa percepção? Porque no modo, na onde eu passei, no modo mulher, esposa, de um ponto de vulnerabilidade, eu vivi um relacionamento abusivo e agressivo. Quando eu era assediada, que buzinavam, que davam passagem para mim, eu correlacionei aquela gentileza, digamos assim, a um estado de alerta e perigo de vida. Então, o que eu quero trazer com isso? Porque aqui na comunidade ele fala sobre a gente ser íntegro, a gente ser recíproco, a gente ser compassivo e misericordioso, no ponto do indivíduo que compõe aquela comunidade. Só que tudo isso não pode estar condicionado àquilo que você julga certo ou errado.
Motoqueiro não tem que ser respeitado só porque tá com uma faixa rosa. Caminhões tem que respeitar motoqueiros e ponto. Não importa se é um homem ou se é uma mulher que tem em cima daquela moto. Então, quando a gente olha para esse ponto do livro, eu consigo perceber nuances muito mais profundas e arraigadas de uma sociedade machista, violenta por natureza, dentro daquilo que eles julgam certo e errado. Entende? Então, como que a gente vai cultivar uma comunidade que nos leva para o mais? Aí é o ponto que ele vai trazer hoje, aqui. Os 4... Deixa eu só aumentar aqui. Aí. Então, quais são os 4 pontos? Primeiro que ele fala que para viver uma comunidade exige comprometimento. Eu concordo bem com ele nesse aspecto. Não tem como a gente viver uma comunidade sem comprometimento. A gente vê isso no casamento, a gente vê isso com os filhos, a gente vê isso, assim, com nossos clientes, com os nossos fornecedores. Não existe uma comunhão de pessoas sem comprometimento. Tanto que eu gosto de falar que eu aprendi que os 3 Cs de um relacionamento próspero, e não tô falando só de relacionamento afetivo, todo tipo de relacionamento, é confiança, comprometimento e cooperação. O comprometimento, ele faz parte de uma união de pessoas que estão verdadeiramente comprometidas. Então, confiança, comprometimento e cooperação. E uma coisa está ligada na outra. A gente só se compromete com quem a gente confia e a gente só coopera em quem a gente confia e se compromete. Pode prestar atenção. E aí tem uma lei uma lei do mínimo esforço que eu aprendi isso há um tempão atrás, que quando a gente está numa comunidade que existem esses 3 Cs imperando na vida comunitária, a lei do mínimo esforço é assim: quem gosta de uma ideia ajuda. Quem gosta ajuda, quem não gosta apoia e quem não concorda como é que é? Oh, meu Deus. Quem fala faz, quem gosta ajuda e quem não gosta apoia. Quem fala faz, quem gosta ajuda e quem não gosta apoia. Porque essa comunidade, essa lei do mínimo esforço, ela tá dentro de uma comunidade que tem a confiança, o compromisso e a cooperação. Mesmo quem não gosta, apoia. Entende? Então, esse é só uma introdução aqui do que dentro desse contexto. Então, a vida em comunidade, ela exige, primeiro ponto, sinceridade. E a sinceridade está atrelada automaticamente à autenticidade. No ponto 1 de ontem. E aqui a gente precisa tomar cuidado com essa palavra sinceridade, porque o mundo, ele tá repleto de pessoas grosseiras. Ser sincero é diferente de você ser grosseiro. E muitas vezes a sinceridade, a gente precisa lembrar daquele versículo que diz que entre o céu e a terra há um tempo para todas as coisas. Não é sobre repreender alguém na frente do outro. Eu fui muito repreendida na frente de pessoas em ambiente corporativo. Eu fui humilhada várias vezes. Eu me senti, né? Na real, não é que eu fui. Eu me senti humilhada diante de muitas situações. Não significa você expor aquela pessoa. Se a gente olha para o ponto da reciprocidade do indivíduo, os 4 elementos do indivíduo para formar uma comunhão, é a gente olhar para a regra de ouro. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Mesmo que eu tô com a verdade na ponta da minha língua, eu gostaria de que fosse comigo essa mesma situação a qual eu tô expondo o outro? Então, a sinceridade, ela é um ponto importante, fundamental para a comunidade, para cultivar uma comunidade forte, mas nem sempre ela precisa ser dita aos ventos. A gente não precisa usar palavras duras. Eu costumo dizer o seguinte: tem um exercício que eu tenho praticado há um tempo já e é bem desafiador, e isso vale o esforço. É a gente parar, processar a situação e separar o fato da emoção. O fato é que aconteceu algo que mexeu com as minhas emoções. Só que quando eu vou comunicar isso para o outro, eu preciso falar: olha,
no momento X, quando você falou ou fez isso, eu senti isso. Você fala do fato, conta o que aconteceu no fato, mas fala como você se sentiu. Esse é um dos desafios do ser humano. A gente tem muito mais facilidade em apontar, julgar, criticar, explodir. Falar para o outro, eu tô assim, eu tô chateada porque você fez tal coisa. Mas não fala para ele, ó, quando você fez tal coisa, explica, a pessoa precisa saber, porque sabe o que acontece? Muitas vezes quando você se cala e o silêncio é muito mais fácil, a gente engole o sapo, né? Quando a gente se cala diante de um desacordo para evitar uma confusão, tudo que você está fazendo é criando um caos dentro de você. E aí o que acontece é que isso vai virando uma bola de neve que quando você estourar, você vai romper essa comunhão com essa pessoa e não quer nunca mais olhar para a cara dela, mas é você que foi guardando todos os incômodos, não é culpa dela. Ou você explodiu de uma maneira que ela não sabe nem por quê. Nós mulheres temos isso, né, minha gente? Vamos ser sinceras? Nossa, ó, quando lá naquela... Eu lembro que o Marcelo outro dia falou pra mim assim, que aconteceu um episódio, eu falei pra ele, ó, lembra lá quando você entrou na empresa X e não sei o quê. Ele falou, não acredito que você esperou 8 meses pra me falar isso. Porque eu achei que não era da minha alçada. Só que eu tava tendo uma percepção diferente do que ele tava vendo. E aí eu não falei. Olha só, o silêncio, a gente muitas vezes silencia para não incomodar, o medo de desagradar, o medo de distanciar as pessoas. Então, o ponto da sinceridade é importante, mas a gente precisa ter esse olhar de cautela, tá? Cautela. Ele traz aqui, né, um ponto da sinceridade, que uma das coisas que faz a pessoa se calar é justamente o medo. E aí ele fala que um dos principais pontos de uma pessoa não ser extremamente sincera é ela ter medo de afastar o outro. Aí ele até faz uma expressão aqui que eu achei muito interessante, que a pessoa acaba virando o senhor panos quentes. Ele não fala que a pessoa vira, né? Ele traz outro contexto, mas ele fala assim, ó, aquela pessoa que, diante de uma situação conflituosa, ela prefere preservar a falsa sensação de paz do que resolver a parada, o problema. E aí ele fala, esse é o senhor panos quentes. Então, muitas vezes eu já fui essa pessoa que evitava o conflito. Só que aí o conflito acontecia onde? Dentro de mim. E aí ele traz uma frase aqui que eu até grifei, que eu gostei muito dela, ó. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Não tem comunhão sem sinceridade, sem autenticidade, sem reciprocidade. Então esse capítulo de hoje é muito complementar ao capítulo de ontem, nesse primeiro ponto. Segundo ponto. O segundo ponto que ele traz é uma vida, a vida comunitária ser com base na humildade. Humildade. E aí ele traz 3 elementos que aniquila a humildade, que é a presunção, o convencimento e o orgulho. E aí, quando ele traz esse movimento que o orgulho ergue muros entre pessoas, é muito real, porque a gente acaba se tornando uma pessoa arrogante. Se eu acredito que eu sou a dona da verdade, eu já me acho orgulhosa que eu sei tudo, eu me acho presunçosa que eu não preciso de ninguém. Eu não abaixo a bola nem para escutar o que o outro tem para falar. Então, uma comunidade fortalecida é uma comunidade de ouvintes.
É uma comunidade que as pessoas procuram aquele movimento de ontem, da empatia, inclusive ele cita, né, dentro do movimento da compaixão, a empatia, justamente porque a gente precisa ouvir. Muitas vezes o outro, você tá vendo algo que o outro não tá vendo. E não é que o outro tem razão em tudo, mas às vezes uma coisa que o outro fala já te vira uma chave, sabe? Já vem uma sementinha nova. Não é novidade para ninguém isso que ele está trazendo aqui nesses capítulos. Mas quanto é desafiador para nós colocar isso em prática. Quanto é desafiador. Principalmente quando a gente já está há muito tempo em determinadas ações. Seja como mãe, seja como um profissional. Eu trabalho com isso há X anos. Outro dia eu ouvi um professor falando, né? Uma pessoa que trabalha 30 anos numa empresa e fala que tem 30 anos de experiência. Ele falou, não, essa pessoa trabalha naquele cargo há 30 anos naquela empresa, ela tá há 1 ano repetindo aquele cargo 30 anos, mas ela tem 1 ano de experiência. Ela sabe como lidar com os problemas daquele cargo, mas ela não é... Quando uma pessoa cresce em nível nível de verticalidade, né, de você ir mais fundo naquele movimento que você faz. Eu percebo muito esse movimento do crescimento interno quando eu estava na escola, trabalhando com educação infantil. Porque eu vi que era para muito além. Combater a obesidade infantil não é só sobre não comer açúcar. Tem comportamento, tem emoções envolvidas. E eu só pude perceber isso a partir do meu movimento. Foram 4 anos que eu fiquei naquela escola, eu sei que eu tive 4 anos de experiência em outras coisas além daquilo que eu fazia. Só que isso depende do ponto da humildade. Deixa eu ver, essa pessoa tem dificuldade em entender isso. Por quê? Ela me fala coisas que faz sentido, mas o que isso eu posso usar para o meu crescimento e amadurecimento pessoal? Você não pode ser a soberba, o dono da verdade, de usar esses 3 elementos que destroem a humildade. E uma coisa que ele traz nesse livro aqui, que eu não concordo muito, não é algo que eu acredito, é que ele diz assim, que a humildade é o ponto onde você evidencia o outro. Ninguém precisa se diminuir para o outro aparecer. Entende? Porque dentro disso que eu tô trazendo aqui para você, do ponto da comunidade, todos aqueles que se agrupam numa comunhão de pessoas, eles são únicos. Cada uma de nós aqui é única. Eu não preciso diminuir para a Lena aparecer. Eu não preciso diminuir para a Giovana aparecer. Porque cada uma é inteira e única tal como é. Isso não é sinal de humildade. Sinal de humildade para mim é eu estar diante da Lena, diante da Giovana e aprender com elas. Aprender na troca. Infinitas coisas eu não sei. Então, quando a gente acha que já sabe tudo, a gente está fechado para qualquer aprendizado. E aí uma comunidade não se fortalece nesse ponto. Porque aí fica um monte de pessoas brigando pelo seu ponto de vista, achando que é aquilo que tem que prevalecer. A comunidade não cresce. Se a gente está vendo ao longo desse livro, e é algo que eu acredito muito, que crescemos e amadurecemos por meio das relações. E uma comunidade são unidades de pessoas únicas e singulares que se unem, se agrupam e comungam de um mesmo propósito, objetivo, princípio, enfim. Então, a humildade pertence a esse movimento da escuta, da disposição de coração para o aprendizado. Faz sentido isso aqui para vocês? Aí ele traz um terceiro ponto, que é o ponto da cortesia, né? Ele chama aqui uma comunidade exige cortesia. Eu traduzo para gentileza. E aí ele traz um ponto que eu também acho bem importante e interessante falar. Somos gentis e corteses quando respeitamos
as diferenças, quando temos considerações pelos sentimentos uns dos outros. E um outro ponto que ele traz que eu acho assim muito, muito importante, aqui mais à frente, que ele diz assim, um outro ponto que envolve a cortesia é o ponto de você... Quero ler para vocês. Peraí. Vamos seguir, eu vou achar, porque eu fui selecionando alguns trechos aqui pra gente conversar, né? E aí ele fala, olha só, esse ponto aqui ele colocou na cortesia, mas eu acho que tem muito a ver com a humildade. Toda comunidade, e em cada grupo dessas comunidades, há pelo menos uma pessoa difícil. Não é o que está escrito aqui, tá? É o que eu estou traduzindo, porque aqui ele traz muito para o ponto central da igreja. Então, em toda comunidade e em cada grupo dentro desta comunidade, há pelo menos uma pessoa difícil. E normalmente, mais de uma. Também é verdade. Essas pessoas podem ter carências emocionais, inseguranças profundas, maneiras irritantes de ser e habilidades sociais escassas. Aí ele traz um contexto aqui que eu acho muito interessante, que eu grifei até em vermelho. Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada membro, mas no fato de pertencerem uns aos outros. Olha que riqueza isso. Não importa quão difíceis são alguns integrantes desse grupo que você comunga, que você tem comunhão. Não faz diferença quão difícil eles são. Porque não depende do talento, não depende da beleza, não depende disso para essa pessoa pertencer a esse grupo. Quando uma pessoa nasce numa família, ou quando uma pessoa dessa chega na sua vida, no seu grupo, não é à toa. É um presente. Eu falo que são os presentes de Deus na nossa vida, que não vêm nas melhores embalagens. Talvez a gente olhe para essa embalagem de uma forma distorcida. Mas aqui mora o ponto da gente saber, por isso que eu falo que esse ponto, muito mais do que ser gentil, a gentileza, né, com o outro, eu falo que é do ponto também da humildade. É a gente saber o que eu preciso aprender nesta relação desafiadora com essa pessoa. Porque daí, quando você aprender, ela sai e ela para de fazer sentido na sua vida. Por mais que ela permaneça naquela comunidade. Entende? Eu vou dar um exemplo disso. Ontem eu tava aqui em casa, ontem foi um dia off pra mim, né? E aí eu tava aqui em casa com os afilhados e a gente se conheceu na comunidade onde eu frequentei, lá numa comunidade eclesiástica mesmo, né? Numa igreja. E lá nessa igreja, eu já contei pra vocês em alguma das lives, tinha uma senhora que tá lá ainda há muitos anos em cargos, né? Na comunidade e assumindo responsabilidades. Então, quando eu cheguei, eu era muito nova lá na comunidade e ela não dava abertura para nada. E ela normalmente estava em coordenações de festa na cozinha e era onde eu colocava o meu dom a serviço, né? E olha o que ele traz aqui. Todos têm o direito de pertencer a essa comunidade. Eu não estava lá por aquela mulher, mas eu tinha que estar numa postura de quem chega depois. A ordem precede. Quem veio antes tem precedência. É uma das leis sistêmicas. A lei da ordem, ela estava lá primeiro. Eu posso colocar o meu serviço, o meu dom a serviço da vida? Sim. Mas qual é o lugar que eu posso fazer isso que eu não fique toda hora conflitando com ela? Eu aprendi muitas coisas com ela. Inclusive, aprendi a lidar com pessoas difíceis estando dentro de uma comunidade. Aprendi era um campo seguro para eu me posicionar.
A gente conseguiu demarcar, digamos assim, determinar o nosso lugar na comunidade. Eu honrando ela porque veio antes, eu entendendo que ela era uma anciã, entendendo que eu devia respeito a ela, que ela já tinha feito muitas coisas, mas eu também cheguei com um gás, um sangue novo e novidades que foram contra aquilo que ela estava habituada a fazer. E quando a comunidade deu abertura para eu colocar em prática algumas ideias fora da caixa, que ela foi contra, a gente conseguiu ver resultados diferentes. Aí foi quando ela falou, até que você tinha razão. Até que você tinha razão. Tá tudo bem. Ela não precisa, eu não tô esperando mérito e crédito dela, entende? Mas são pessoas difíceis e desafiadoras que a gente precisa ter gentileza. Então, se a gente olha para as 4 evidências de uma pessoa que está em comunhão, em direção do mais para a vida, a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia, 4 coisas que a gente precisa estar intrínseco em nós, internamente em nós, eu olho para essa mulher com essas mesmas características. Lembrando que ela é a Trindade, assim como eu, assim como você. Então, se a gente está ali, e Pai, Filho e Espírito Santo, e vivemos essas 4 fortalezas do indivíduo, digamos assim, autenticidade, reciprocidade, misericórdia e compaixão, se a gente vive essas 4 fortalezas, a gente pode estar numa comunidade com muitas pessoas desafiadoras. A gente vai conseguir ter humildade para aprender com elas e ser gentil com elas. Isso é uma forma de amadurecimento emocional. E olha só, quem não amadurece emocionalmente acaba não prosperando financeiramente. O dinheiro é só um resultado, é fruto. É resultado, é a última coisa, é um fruto do quanto você tem a capacidade e habilidade de se relacionar. Isso aqui que ele está trazendo nesses capítulos é um fortalecimento ainda do seu propósito primário. Seu propósito primário. Aí o último ponto que ele traz é um elemento essencial. Peraí, só um pouquinho. Eu queria achar aquele ponto. Lembrei. Eu não achei, mas eu lembrei. O ponto da cortesia e da gentileza que ele traz aqui no livro, que eu acho que eu devo ter desmarcado, é o ponto de você não ficar contrariando ou contradizendo aquilo que a outra pessoa traz, por mais que você não perceba que seja verdade ou que você não concorde. Falou que uma outra forma de acabar com uma comunidade e a comunidade se enfraquecer é você, quando uma pessoa fala para você e você coloca em dúvida aquilo que ela falou. Ela se sente enfraquecida. E se ela se sente enfraquecida e você se sente superior a cobrar uma verdade, a cobrar uma postura daquilo que você julga verdade, vem de encontro com aquele outro passo da humildade. Você assume um papel arrogante. Então, o que acontece aqui nesse ponto é a gente olhar para esse ponto da gentileza, de quando a gente tiver dúvida daquilo que o outro está falando, a gente primeiro olhar dentro de nós. Por que isso está me gerando uma dúvida? Por que o que ele está falando para mim não está soando bem? Mas você primeiro olha para você, investiga você, os seus sentimentos. Quando eu li isso no livro, eu lembrei de muitas histórias com meu irmão. Quando meu irmão falava algo para mim, pega essa. Eu já rotulava, tinha a caixinha lá, Júnior. Porque eu, Luana, achava da minha cabeça, tá? Que o Júnior era muito manipulador. Mas olha só, eu tenho uma história de vida com essa pessoa. E com meus pais e tudo mais.
Só que todas as dores que eu vivi nessa história fez eu fazer um rótulo nele, Júnior manipulador. Depois que eu baixei a guarda, que a gente estava 20 anos sem se falar, que a gente foi conviver, que eu fui me abrir esse relacionamento, eu fui tirando os rótulos. E aí, quando ele me fala algo hoje, eu acolho no meu coração. Se eu não sinto firmeza ou algo assim, eu questiono, eu pergunto, eu invisto na conversa. Mas eu não simplesmente me calo e coloco ele na caixinha do manipulador. Entende? Então, isso é um ponto de gentileza também que a gente ajuda a preservar, a cultivar uma comunidade e a preservar a integridade do outro. Então, isso me chamou muito a atenção aqui nesse ponto do livro. Agora, eu vou tomar uma aguinha, minha garganta tá bem esquisita hoje. Agora, o último ponto. A vida em comunidade exige sigilo. Olha só, uma comunidade fortalecida e abastecida, cultivada, ele fala que é uma comunidade que preserva o sigilo. E aí, ele traz algo aqui que eu achei bem interessante, que diz assim, ó, você deve manter o contato regular com seu grupo, a fim de desenvolver uma verdadeira comunhão. Relacionamento exige tempo. Isso também é verdade. E aí, ele fala que quanto mais tempo a gente passa com as pessoas, mais íntimos a gente se torna. Também é verdade. Só que quanto mais íntimo a gente se torna, mais a pessoa se sente segura para falar algo para você. Então, o sigilo vem de encontro à preservação da integridade daquela pessoa para ela não ser julgada, subjugada nessa esfera da comunidade por outros membros. Vamos supor que você tenha a amizade ou uma interação com alguém que é difícil. Você consegue, essa pessoa confia em você para contar as dores dela. Se isso vai para outras pessoas que não gostam daquela pessoa, ela vai se sentir como nessa comunidade? Ela perde a confiança em você que falou, ela perde o senso de pertencimento àquela comunidade, ela fica envergonhada, ela se sente exposta, vulnerável. Meu pai dizia uma coisa, quando eu li esse trecho do sigilo, meu pai falava uma coisa que vem muito de encontro com isso, né? Meu pai raramente ia à igreja e ele era um cara extremamente espiritualista, assim. Ele falava assim: quando alguém pergunta pra mim algo sobre uma pessoa que eu não gosto, eu vou tender a falar mal dessa pessoa. Quando alguém pergunta algo pra mim de uma pessoa que eu gosto, eu vou tender a falar bem dessa pessoa. Então eu prefiro não falar nada, porque quem tem que ter a visão, a percepção da relação daquela pessoa é o outro. Porque o que eu gosto ou não tem a ver com a minha relação com ela. Eu aprendi isso tanto que quando alguém falava, o que você acha da Maria Helena? Eu prefiro não falar, vai lá e convive com ela e você vai falar o que você acha da Maria Helena. Porque daí você não põe a sua opinião sobre o peso do outro, não põe o peso da sua opinião sobre o outro, fazendo um pré-julgamento, um molde, né? Uma moldura para aquela pessoa. Ah, o fulano é explosivo, eu ouvia isso. A Luana é pavio curto. Aí quando as pessoas vinham falar comigo, vinham com 10 pés atrás. Eu era pavio curto com aquela pessoa específica. Entende? Então esse ponto do sigilo, ele preserva, ele cultiva uma comunhão muito mais verdadeira e genuína.
esses 4 pontos que ele trouxe aqui foi muito interessante, muito interessante. E eu quero finalizar com um ponto que ele traz aqui, que eu também achei interessante, que diz assim, ó. Ele propõe um pacto, ele fala, faça um pacto nas comunidades, né? Ele fala na sua comunidade, com as pessoas que compõem a sua comunidade. E ele usa esse pacto usando os 8 elementos, os 4 do último capítulo e os 4 desse capítulo, que diz assim, ó. Entre todos no qual estejam incluídos as 9 características de uma comunhão fortalecida, que é compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos usando autenticidade. Incentivaremos uns aos outros usando a reciprocidade. Incentivaremos uns aos outros, a reciprocidade. Apoiaremos uns aos outros com compaixão. Perdoaremos uns aos outros com misericórdia. Falaremos a verdade com amor, com a sinceridade. Admitiremos nossas fraquezas usando a humildade. Respeitaremos nossas diferenças usando a cortesia. E não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos em confiança, usando o sigilo. E faremos do grupo uma prioridade constante. Olha que riqueza. Então, se a gente olha para o ponto desse cultivo da comunidade, usando esses 8 elementos, eu amei esses 8 elementos, vou falar bem a verdade para vocês. Faz todo sentido a gente poder olhar para o propósito primário, os 4 primeiros, propósito secundário, os 4 segundos. Vou até colocar isso Vou colocar isso lá nos slides lindos de viver. Propósito primário, que é o eu, a integridade. Aqui você vai ter os 4 primeiros, que é a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia. E aqui, no nível de comunidade, a gente vai usar os 4 elementos desse dia de hoje, que é a sinceridade, né? Sinceridade, a humildade, a gentileza e o sigilo. Adorei. É isso, lindeza. É isso que a gente tem para hoje. Eu vou deixar essa live salva. Vou subir ela lá no YouTube. E para você que está chegando agora, a gente está estudando o livro Uma Vida com Propósito. A gente está no 19º dia e as lives estão ficando salvas aqui nesse perfil por 24 horas e depois elas estão indo lá para o YouTube. Então, quem quiser assistir na íntegra, todos os conteúdos que a gente já viu até aqui, vai lá no YouTube, tem uma playlist lá, tá bom? Na real, tem no link da minha bio aqui também, eu já coloquei a playlist dessas lives lá no link da minha bio. É isso, depois você comenta aqui embaixo qual foi a sua mudinha, qual foi a semente que você pegou para germinar aí no seu coração. Você comenta e coloca esse emoji da mudinha. Bora cultivar uma comunidade forte, uma comunidade de amor uns pelos outros, servindo a vida com propósito, tá, lindeza? Um beijo grande no seu coração e nos vemos qualquer hora. Até!